Olá, gente, aquele abraço. Estamos chegando na apresentação de Esporte Mais aqui pela TVE Tocantins e TV Assembleia nesta terça-feira, dia 30 de setembro de 2014. A partir de agora, você pode participar do programa Esporte Mais mandando a sua mensagem para o SMS 84660700. Faça a sua pergunta, a sua sugestão. E hoje você pode fazer pergunta para o Belmirande Souza, que está aqui, que é o superintendente das praças esportivas do estado do Tocantins. Vem aí a segunda divisão. 4 clubes da capital vão participar. Vão jogar aonde? E como? E por quê? Porque o Nilton Santos está interditado. Olá, Gilmar. Olá, Ademar, aquele abraço. Um abraço à galera do esporte, Ademar. Olá, Belmirande, bom dia. Bom dia, Ademar, Gilmar e a todos os que estão assistindo o programa agora nessa hora. Ok. Através do SMS, Ademar. Ademar, já vi você menosprezar o futebol do Maranhão, porém os times do Maranhão são melhores do que os daqui. O Alan está dando o recado. O que você diz? Não, Alan, eu não lembro disso, não. Eu desprezar os times talvez quando o Palmas trouxe praticamente um time. Não, aí tudo bem. Eu não desprezei o time do Maranhão. Desprezei o treinador do Maranhão, que chegou aqui com um bando de jogador e que não jogaram nada. Aí eu desprezei mesmo, não desprezei não. Falei a verdade, tanto é verdade que não chegou a lugar nenhum. Porque na verdade, eu faço a coisa com a razão e não com o coração. Então ele chegou, ele deu moral para os jogadores dele, os caras não jogaram nada, né, entendeu? E foram até o fim, depois trocou em última hora, já era tarde de trocar de treinador, mas ficaram insistindo aí com os jogadores que não jogavam nada. Ele deu moral para os caras, e os caras acabaram complicando a vida dele. Então é assim, tudo bem, o Maranhão está bem, obrigado. Melhor do que o Tocantins, com certeza. Tem time na Série B, tem na Série D do campeonato. Mas nós vamos reagir, não sei quando, né? O Tocantins vai reagir. Olá, Ademar, aqui em Gurupi tem time melhor no futebol, tem o melhor time, né, no futebol 7 Society do estado, Manu e Wesley. Que ontem a gente falou do Society aqui, né, do Municipal, da Copa Integração, enfim. Beleza, então só mandar as informações que vamos divulgando aqui e procurando botar esses times aí também na mídia, certo? Olha, as chuvas e os ventos que passaram aqui por Palmas ontem acabaram atrapalhando o lançamento dos Jogos Indígenas, que deveria ser ontem, né? Acabou ficando para hoje porque a chuva acabou atrapalhando, rasgando tudo. Vamos conferir, vamos lá. Apesar de rápidos, a chuva e o vento atrapalharam a programação organizada pela Prefeitura. A lona da fachada ficou parcialmente rasgada e, por não haver cobertura no espaço externo, não haveria como executar algumas atividades. A estrutura de palco foi desmontada e os indígenas, personagens principais da festa, terão que esperar para esta terça-feira para darem o pontapé inicial da grande festa dos Jogos Mundiais, marcados para o ano que vem em Palmas. Os preparativos começaram a partir do momento em que Palmas, na figura do nosso prefeito Carlos Amasta, decidiu candidatar a cidade como cidade-sede. A partir daí, então, os projetos e os planos começaram e uma série de atividades. A cidade ela vai se preparar no sentido de dotar dos visitantes que temos aqui, dos atletas, dos jornalistas, dos dirigentes, de todas as delegações e principalmente do público que com certeza virá em massa conhecer Palmas e participar dos Jogos. Teremos um planejamento, já foi desenvolvido um planejamento que hoje está em execução, de preparar a cidade em todos os aspectos. Segurança, saúde, mobilidade, infraestrutura, receptivo, hotelaria. Então, tudo isso faz parte de um projeto amplo que a cidade desenvolve para que, de fato, a gente suba a barra, como a gente diz, a gente tenha objetivos bastante avançados para que nosso evento seja, de fato, de categoria internacional. Um evento que nós temos toda certeza que deve marcar a história de Palmas, deve projetar Palmas para todo mundo, num assunto que é extremamente importante para nós, para a nossa cultura, porque temos perto de nós comunidades indígenas que lutam para preservar sua cultura, lutam para preservar sua herança ancestral, e nós, nesse momento, não poderíamos ter um evento mais apropriado para projetar Palmas para todo mundo, num momento em que se discute tanto essas questões de preservação da cultura e de estímulo da integração entre os povos. Beleza. Bom, em 2003 nós tivemos aqui os Jogos nacionais. Esses aí vão ser internacionais, né? Dos povos indígenas. E o Belmirande, naquela época, estava na Secretaria de Esporte, né? E foi justamente o Estado que promoveu daquela vez e não a Prefeitura, como foi agora, né, Belmirande? Na verdade, foi uma parceria importante com o Ministério do Esporte, né?
também com o Marcos Terena, onde o Marcos conseguiu trazer o evento para cá. E foi um marco especial, né? Foi uma novidade, foi realizado ali na Praia da Graciosa, né? Montada toda a arena, as tendas e as competições. E foi realmente foi muito importante naquela época. E foi um grande evento, né, Belmiro? Muita gente de fora, muita gente, não só do estado, mas do fora também. E também até tivemos aí a imprensa internacional participando naquela oportunidade. Bom, agora é um senhor evento também. A gente espera realmente que todas essas obras necessárias para esse evento sejam, então, realizadas para que Palmas e o Tocantins possam, mais uma vez, se destacar nesse cenário, né? Eu vejo que há importante nesse processo, porque não só a Prefeitura também, né, mas o próprio Ministério dos Esportes, né, com o recurso que o governo federal vai disponibilizar, e também a própria parceria com o governo do Estado, né? O governo também fará parte desse evento, e eu creio que tem tudo para sair uma competição realmente de alto nível. Beleza. Olha, vamos então para um rápido apoio cultural e a gente volta já já. É rapidinho, é lá e cá. Voltamos na apresentação de Esporte Mais aqui pela TV Tocantins e TV Assembleia. Olha, terminou a fase classificatória do Campeonato Estadual Sub-19. E desses todos os jogos que foram realizados, um realmente chamou muita atenção, tanto pelos jogadores, torcedores, né? E porque foi um jogaço de bola. 5 para o Palmas, 3 para o Ricanato. E é que o pessoal, tanto do Ricanato como do Palmas, foi solicitando durante a semana para a gente rever realmente essa partida, porque foi, principalmente daquelas que nós fizemos cobertura, foi a partida mais emocionante e realmente muito bonita. Então, atendendo o Danilo, né, que inclusive fez um gol de falta, zagueiro, e tantas outras pessoas que mandaram mensagem, vamos rever então. 3 para o Ricanato, 5 para o Palmas, categoria Sub-19. Vamos lá. No campo do Aureni 1, o Ricanato de uniforme branco enfrentou o Palmas pela primeira rodada do segundo turno do Estadual Sub-19. Com a bola rolando, a primeira chance de marcar foi do Palmas. Dejair bateu falta e o goleiro jogou para escanteio. Mas foi o Ricanato que marcou primeiro. Rafael recebeu pela direita, chutou, a bola desviou no zagueiro e foi para o fundo da rede. Ricanato 1-0. Não demorou muito e o Palmas empatou. Johnny, pela esquerda, bateu cruzado e deixou o placar igual, 1-1. O Ricanato fez o segundo nessa cobrança de falta do zagueiro Danilo, agora 2-1. Quatro minutos depois, o Palmas empatou de novo. Dejair recebeu livre pelo meio e bateu rasteiro para fazer 2-2. No último lance do primeiro tempo, o Palmas quase pulou na frente. O atacante Rick, de cabeça, acertou a trave do goleiro Alisson. As emoções e os gols não acabaram no primeiro tempo. No começo da segunda etapa, falta na entrada da área para o Ricanato. Júlio César levantou e o atacante Igor, de cabeça, colocou o time de branco na frente, 3-2. Aos 22 minutos, o Palmas empatou novamente. Marcelo teve calma, tirou do goleiro e fez 3-3. 2 minutos depois, o Palmas virou o placar. Dejair dominou na entrada da área e fuzilou o goleiro Alisson. Agora Palmas 4-3. Aos 34 minutos, o Palmas aumentou a vantagem. Marcelo bateu a falta de longe. O goleiro Alisson não defendeu. O zagueiro não tirou e a bola foi para as redes do Ricanato. Foi o quinto do Palmas. Final de partida no campo do Aureni 1, Ricanato 3, Palmas 5. Pois é, o Ricanato não se classificou para a segunda fase. Classificaram então na chave aí do Palmas, o Palmas e a equipe do Imagine. O Paraíso e o Ricanato ficaram no meio do caminho, né, João? O Imagine vai enfrentar o Colinas, né, Demar? Isso. Primeiro jogo aqui na capital, o segundo lá em Colinas, no estádio Bigodão, enquanto o Palmas vai pegar o Tocantinópolis. O primeiro lá em Tocantinópolis, o segundo aqui na capital.
Olha, Belmiranda, depois daquela safra de início de futebol tocantinense, em que você trabalhou, principalmente nos anos aí de 2003, 2004, nós tivemos muitos jogadores revelados. Depois daquela fase, pela primeira vez, nós estamos vendo alguns jogadores de qualidade, muito bons jogadores. Esse Ricanato, apesar de não ter classificado, tem muito bons jogadores. O Imagine tem bons jogadores, se classificou. E esse time do Palmas, se continuar esse trabalho, você pode ter certeza que aquele Palmas de 2003 poderá voltar. Eu acho que é importante, Ademar, e mais importante ainda é que os dirigentes tomem essa consciência. É a questão da paciência, né? Justo. E que muitas vezes eles não têm. Então, assim, eu fico muitas vezes sentido de ver o Araguaína, no Tocantinópolis, sendo campeão aí já há vários anos seguidos do Sub-19, né? E, no entanto, você não vê ninguém dessa turma sendo aproveitada no campeonato profissional depois do ano seguinte. Ou seja, aí você quebra toda essa sequência. Mas, assim, então, de parabéns, eu creio que é um momento novo, diferente, e é só os meninos perseverar, porque a gente vence na vida perseverando. Eu acho que o futebol tocantinense, o que mais, assim, glorifica é a perseverança, acima de tudo, para poder trazer os resultados depois futuro. Pois é. Belmirão, o que é tão diferente no futebol do Tocantins, nas categorias de base, principalmente no Sub-19, antes era Sub-20, né? É que quando chega em competições como a Copa São Paulo, como a Taça BH, que os tocantinenses têm disputado no ano passado e este ano, o que é tão diferente aqui que chega lá, o pessoal não consegue vencer, não consegue bons resultados? Gilmar, é o seguinte, nós estamos numa região diferente dos grandes centros, né? Em uma região norte do país. O perfil dos nossos jogadores aqui, basicamente, eles têm uma média de 2 anos atrás da mesma faixa etária da região centro-oeste, da região sul e sudeste. E além dessa diferença, existe também o trabalho que é começado lá com 7, 8, 9 anos, né? 10 anos, que é a base, que é onde o jogador vai pegar a base mesmo, né? Então, nós começamos aqui mais tarde. Sempre os clubes, quando tem, é o Sub-15. Raramente você vê algum clube com Sub-13. Só a não ser escolinhas, né? E o trabalho de escolinha precisa ter um trabalho mais apurado tecnicamente, com professores qualificados, com a parte de fundamentação bem fundamentada, com a parte física, a parte alimentar, ou seja, a nutrição desses jogadores realmente uma faixa etária importante deles terem, que é a faixa de 7 anos, 8 anos, 10 anos até 11 anos. Coisa que nós não temos, nós temos dificuldades. Os clubes não têm essa estrutura, não têm ainda um cacife de se formar esses meninos nessa faixa etária. E que é diferente dos grandes centros, né? Eu vejo que essa disparição entre você ter uma faixa etária hoje com 2 anos diferente, então nós estamos indo lá com garotos de um perfil de sub-17 para disputar uma competição de sub-19. Né? Então, tecnicamente, nós já perdemos aí. Outro dia eu disse aqui, Belmiranda, que eu acho que nós temos bons valores, que a gente precisava ter justamente gente de qualidade mais no comando, para dar aula para esses meninos, certo? Mais qualidade, precisamos dar uma melhorar nossa qualidade como treinadores e ter paciência para botar os meninos para fazer trabalho de fundamento, de base. Eu vejo aqui no lugar, por exemplo, chega logo, não, eu sou o treinador desses meninos, dá as camisas e vira as costas. Ademar, essa questão dos fundamentos é tão importante que hoje você pode, a gente tem acompanhado essas transmissões e até mesmo hoje, eu estava assistindo o último final de semana e vi um comentário de um comentarista de determinada rede aí de TV, que ele falou justamente isso, que o menino não teve, aquele jogador não teve a base, o fundamento necessário na época que ele precisava ter. E que agora chegou no profissional, está tendo dificuldade e vai ter dificuldade até para se posicionar hoje dentro de campo. E que muitas vezes é a paciência, é você pegar o menino, repetida vez você chegar lá, olha, você tem que fazer isso, vem aqui, cruza a bola 50 vezes, bate o lateral. Você vê, hoje tem profissionais que erram lateral. Um fundamento tão básico e simples de você... E eles têm essa dificuldade. Então, eu acho que essa paciência que realmente falta e também o conhecimento de quem está comandando. Justamente. Né? Acho que isso é uma coisa atrelada à outra. É a paciência com quem está comandando e os conhecimentos de quem está comandando. Porque aí o atleta se espelha naquela pessoa e ele até se dar mais para poder realmente se aperfeiçoar melhor. Justamente. É treinar muito, né, Belmiranda? A repetição é que faz a perfeição, né? Justamente. Agora, no tempo que você jogava no Biracema, não era assim, né?
Não, era assim, quando eu fui para o Goiânia, quando o Paulo Ventura, na época, me convidou para ir para o Goiânia, foi em 82, que o Goiânia foi disputar a taça de juniores, no mês de outubro, quando ele me ligou, pedindo que eu fosse para Goiânia, ele falou, se prepara que eu vou levar você para disputar a taça São Paulo de juniores. E aí eu comecei a me preparar, eu mesmo pegava livros, ficava lendo livros de fundamento, eu ia sozinho, treinar sozinho fundamento, chute, passe, lançamento, preparação física, eu me cuidei sozinho. Talvez tive uma facilidade em termos técnicos de fundamentos, porque eu como sabe, me preocupei comigo mesmo na época. Ou seja, quando eu cheguei no Goiânia em 83, porque eu não pude ir para a Taça São Paulo, mas quando eu cheguei e me apresentei no Goiânia em 83, ou seja, eu já estava numa condição que igual praticamente com os que já estavam lá. Porque eu tinha me cuidado, eu tinha me preparado antes, e aí eu tive uma facilidade. Ou seja, naquela época, você sabe muito bem que o Goiânia tem uma participação muito boa na Taça São Paulo. Mas aí porque era final de ano e nós tínhamos os jogos estudantis do Estado de Goiás, lá em Porongatu, e eu estava competindo lá com a equipe do Colégio Tocantins, então eu não pude sair para poder ir para Goiânia para treinar, para ir para São Paulo. Uma oportunidade que eu perdi. Né? Que na época eu optei por disputar os jogos estudantis e não ir para a Taça São Paulo. Muito bem, mandar um abraço, Ademar, para o Vandeco, lá em Miranorte, está acompanhando o programa. E Gilmar, parabéns pelo programa Esporte Mais, nota 10, Franklin, da grande cidade de Tocantinópolis. Galera de Tocantinópolis, aquele abraço. Tá aí, Vandeco, um abração, Vandeco. Muito tempo que a gente não se vê, né? Estamos desencontrando em Miranorte. Também eu não tenho ido muito a Miranorte, não. Eu estou precisando de ir um pouco mais a Miranorte. Depois que vendeu o latifúndio lá, né? É brincadeira. Vamos para um rato apoio cultural e a gente volta já. É rapidinho, é lá e cá. Voltamos na apresentação de Esporte Mais aqui pela TV Tocantins e TV Assembleia. Gilmar. Mandar um alô, Ademar, para o Divino lá no Estádio Resendão, em Gurupi. O Antônio Luiz, em Gurupi, também acompanhando o programa. E o Deusirã. E estão perguntando aqui sobre o campeonato estadual sub-19, né? Quais os jogos e se o Novo Jardim tem chance de passar para outra fase. Isso é com o Ademar, ele que tem bola de cristal. Tocantinópolis pega o Palmas, o Guaraí enfrenta o Nova Conquista, tem Imagine e Colinas, além de Dianópolis e Itaquaruçu. E o Novo Jardim, Ademar, o da pergunta aqui, vai enfrentar o Gurupi. O primeiro jogo é em Gurupi, o segundo lá em Novo Jardim. Bom, foi uma surpresa o Novo Jardim. Tomara que ele consiga, né? O time do Gurupi não está lá essas coisas esse ano, mas está um bom time. Então, eu acho que é um jogo, qualquer um dos dois classificar aí, vai ser normal, não é zebra, não. O Silnei está participando, parabenizo o Belmirã pelos serviços prestados ao esporte do Tocantins e principalmente ao futebol. Pois é, olha, vem aí, começa no próximo dia 11 a segunda divisão tocantinense. Nós temos 4 representantes aqui da capital, São José, Imagine, Ricanato e Itaquaruçu. A tabela foi feita que esses clubes iriam mandar os jogos no estádio Newton Santos. Tem uma semana lá, meu amigo, estava marcado o jogo terça, quarta e quinta. Não sei para que tudo isso, por que não faz rodada dupla? Mas eles colocaram o Newton Santos como campo deles e não vão ter o Newton Santos, né? Ademar, infelizmente não vai ter. Eu vou explicar rapidão aqui. Nós conseguimos fechar a documentação da licitação junto com a infraestrutura no mês de junho, né? E, consequentemente, teve que fazer a assinatura já da ordem de serviço para que nós pudéssemos apresentar para a Caixa Econômica a empresa vencedora com a ordem de serviço. Então, isso foi assinado no dia 16 de junho, né? Então, desde o dia 16 de junho, já oficialmente o estádio já estava interditado, porque já tinha um prazo e um contrato assinado com a empreiteira que havia vencido a licitação. E daí nós entregamos a documentação na Caixa Econômica Federal e que, pelo período eleitoral, eles tinham um prazo para dar esse retorno para o Estado. Então, aconteceu no dia 4 de julho, que era o último dia. Certo. Foi no último dia, realmente, por causa do período eleitoral. Daí, a empreiteira vencedora começou a montar todo o cronograma de trabalho, planejamento dos serviços que vão ser executados. Ou seja, a Caixa liberou, deu o aceite para que a empreiteira apresentasse os projetos dos serviços, são 8 serviços. E, consequentemente, de lá para cá, essa empreiteira que venceu a licitação, que é a ETP, começou a montar os projetos. Então, nós tivemos o primeiro serviço, que foi a parte da iluminação das torres, que já foi terminado.
e que foi montado os outros projetos, das ações que estavam programadas por Newton Santos. Então, dentro do cronograma, nós temos 3 grandes serviços lá, que é o gramado, que é as cadeiras e a manta de cobertura. E tem mais ainda um acréscimo de um serviço que é a cobertura da arquibancada. Então, nós tínhamos que montar todo esse cronograma juntamente com a empreiteira e apresentar isso para a Caixa Econômica novamente, para ter aprovação da Caixa para a inclusão da arquibancada, da cobertura. Então, isso leva tempo. A Caixa Econômica é com projeto. Então, muitas vezes você vai falar, mas não foi feito nada. Foi. Toda semana estou no Newton Santos, acompanhando a empreiteira com os engenheiros. Nós estamos com uma frente de serviço lá, na parte operacional, na parte de engenharia, na parte de arquitetura, onde precisa se apresentar o projeto com tudo aquilo que vai ser feito. E, consequentemente, os clubes informaram nas suas cartas de adesões à federação, colocando o Newton Santos como o local da praça de esporte deles. E nós já, no dia 30 de junho, nós fizemos um lançamento dessas obras no estádio Newton Santos e que lá estavam dirigentes desses clubes da segunda divisão. E que eles sabiam que o estádio Newton Santos não estaria liberado. O contrato foi assinado de 4 meses, vai ter uma prorrogação agora de aditivo por mais 4 meses. Oficialmente, ele vence por força contratual com o Ministério dos Esportes no dia 31/12/2014, que é o prazo de vencimento perante a Caixa Econômica, e ele vai se estender por um termo aditivo de mais ou menos um mês, ou seja, janeiro ou no mais tardar fevereiro. Então, toda essa tramitação burocrática está sendo feita, está sendo já negociada com a Caixa, com a infraestrutura. Agora, nós não poderíamos barrar, porque são 2 milhões de reais. Se nós parássemos as obras agora, nós não conseguiríamos terminar e nós teríamos que devolver o dinheiro para o Ministério dos Esportes. Então, o que é mais importante, que eu vejo também, é que seria importante que eles entendessem que, nesse momento, teriam que ter o plano B. Se não teria o Newton Santos, que já optasse por um outro plano B. E, inclusive, uma equipe que já procurou a secretaria foi o Imagine, e que o Imagine solicitou o estádio Castanheirão em Miracema. E nós já demos autorização para o Imagine para que ele possa mandar os jogos lá em Miracema. Ok. Obrigado pela sua presença. Até para cá. Eu agradeço. Um abraço, Gilmar. Até amanhã. O programa Esporte Mais volta amanhã às 11h30, se Deus quiser. Um abraço, gente. Até lá.